Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez no Caminho de Luz, trazendo para nós nessa noite mais uma mensagem do nosso Evangelho para a nossa reflexão, para nosso conhecimento, para que a gente vá somando, cada vez mais algumas considerações em nossa alma que nos auxilie na nossa mudança, nessa mudança de comportamento, da elevação da nossa moral, para que a gente possa realmente um dia ser um espírito puro, ser um espírito perfeito, e cada vez mais próximo ao reino do nosso Pai. A mensagem de hoje, o texto é do nosso Evangelho, no capítulo 11, amar o próximo como a ti mesmo. Já ouvimos falar isso muitas vezes, mas a humanidade ainda está um pouquinho distraída com essa frase aí que Jesus nos trouxe, Essa lição, ela fala do mandamento maior, que é o amar ao próximo, que nós devemos fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam, E também, junto com essa lição, tem uma parábola que Jesus deixou, que é a parábola dos credores e devedores. Então, antes da gente falar da parábola, vamos falar um pouquinho do mandamento maior, que é amar o próximo como a ti mesmo. Quando a gente fala em amar o próximo, nós estamos aí diante de uma dificuldade muito grande. Todos nós que estamos aqui nessa passagem sabemos disso. Amar o próximo não é fácil. Acho que é uma das lições mais difíceis que a humanidade passa por esse aprendizado, e assim mesmo a gente sai daqui talvez ainda não sabendo tudo ou não praticando tudo aquilo que deveríamos, Mas só para ter um entendimento um pouquinho, bem rápido, bem breve, o Pai, o Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para viver em sociedade. Isso nós temos que ter em nossa cabeça, que nós temos a necessidade de viver em sociedade. A necessidade de viver em sociedade. E que nessa sociedade é que nós então vamos nos encontrando aí com todos aqueles que compartilham essa passagem aqui, nesse globo terrestre aqui. Então nós temos o grupamento das famílias, o grupamento do trabalho, o grupamento lá da parte social de um clube, o grupamento nas igrejas, nos cultos, o grupamento nas casas espíritas, dentro das casas espíritas, os grupos de estudos que são formados ali, o grupamento do casamento, quando começa a união de dois seres que se amam, começam ali a formar uma nova sociedade chamada sociedade familiar. Então, nós temos a necessidade, sim. O homem não vive sozinho. Isso está na lei da sociedade, lei da evolução. Dentro dessa viver em sociedade, tem um outro detalhezinho, que é viver em relação. Então, o Pai nos coloca dentro de grupos de sociedade, para a gente aprender a viver em relação um com o outro. Agora, essa convivência dentro um com o outro, dentro desses grupamentos de sociedade, nós sabemos que não é fácil. Muitas das vezes as discórdias, os conflitos que geram pela questão diária mesmo, de trabalho, de convivência na família, dentro de casa, fora de casa, não importa onde esteja, mas sempre gera algum conflito filosófico, um entendimento disso ou daquilo, E muitas das vezes, esse conflito aí leva até mesmo aí a uma desagregação, uma segregação aí de separação, de rompimento da relação, porque não conseguiu realmente entender o outro, E também não conseguiu entender
ele também, né? Não é só o outro que é o culpado, né? Nós precisamos também ver como nós nos comportamos diante dos demais também, né? Analisar o outro, né? Como a gente está analisando ele também, né? Então essas diferenças realmente geram tudo isso daí que é o mais difícil. O viver em sociedade é uma coisa, viver em relação, ter uma vivência de relacionamento é outra, totalmente diferente, né? Aí a gente pergunta então, por que Deus nos reuniu em sociedade para viver uma relação conflituosa muitas das vezes, né? Tá claro no nosso evangelho, né? Que nós estamos aqui, todos nós somos portadores de débitos, né? Todos nós temos nossos débitos, nós não estamos aqui de passagem e nem porque nós somos bonzinhos, né? Então nós estamos aqui sempre para aprender com o outro. Isso é. Esse aprendizado é que vai nos fazer aprender e ter o conhecimento e praticar o amor ao próximo, né? Dentro de tudo isso, então, nós vamos chegar aí afunilando, né, para a gente chegar realmente próximo do amor ao próximo, né? A gente chega então na virtude do perdão e da compaixão. Então são duas coisas aí que realmente é lá no finalzinho já. Antes de chegarmos aí, da gente nesse caminho de amar o próximo, antes de chegarmos aí, nós temos um caminho que nós temos que ter paciência, tolerância, resignação, resiliência, um monte de coisa. Tudo isso vai formando a nossa personalidade, a nossa alma, e aí então a gente vai aprendendo a perdoar e ter compaixão do próximo. Então ainda estamos pertinho já de aprender o que é realmente amar o próximo, né? Porque essas duas coisas convergem numa outra virtude que é a misericórdia, tá? E a misericórdia, como Jesus já colocou nas boas aventuranças, né? Eu tenho um trechinho aqui do nosso evangelho, eu vou dar uma lida nesse trechinho, que ele diz o seguinte sobre a misericórdia, né? Tá também lá no capítulo do Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Perdoai para que Deus vos perdoe, né? Tá? Então, esse trecho aqui diz assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, ser-o-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes. Essa definição de misericórdia que está aqui no nosso Evangelho, ele abre para nós assim amplia um pouquinho mais a nossa visão sobre misericórdia, para a gente entender um pouquinho a parábola do credor e do devedor, né? Ela é fácil, ela é simples, ela é de fácil entendimento, né? Mas vamos colocar dessa forma aqui para a gente esclarecer algumas coisas sobre dessa parábola, né? A parábola do credor e devedor, acho que todos já sabem, todos conhecem, né? É aquele o devedor que, endividado com 10 mil dinheiros, busca o seu credor, né? Busca lá o senhor lá daquele reino e pede a ele então misericórdia, né? Pede a ele que ele tenha compaixão
pela sua dívida, porque ele não vai conseguir pagar. Ele não tem o dinheiro para pagar. Naquela época, aqueles que realmente não conseguiam pagar as suas dívidas, eles eram lançados para venda, né, como escravos. Ele, sua família toda, esposa, filhos, eles eram vendidos como escravos, né? E os bens que eles possuíam, se é que eles o tinham, era passado então para o credor, né? Então, realmente, quando alguém ia lá no seu senhorio pedir misericórdia para não cobrar para perdoar a sua dívida, ele tinha assim bastante motivo para isso, porque a coisa era severa, né? Era severa. Isso é o que diz na antiguidade, né? E aí então o Senhor então o perdoa da dívida, teve compaixão dele, entendeu o problema, a dificuldade que ele teve, então, e o libera. Saindo à rua, ele encontra com o seu devedor. E ele então pega essa outra pessoa pelo colarinho lá da túnica, né, do outro, e cobra 100 dinheiros, uma coisa bem inferior àquilo que ele devia para o senhorio dele, né? E ameaça, e o outro também pede a ele misericórdia, pede a ele que perdoe sua dívida, mas ele não perdoa, e chama lá então os soldados da época e pede para prendê-lo, e ele vai para a prisão realmente. Algumas pessoas viram aquilo e foram então de encontro ao senhorio lá do reino e comentaram com ele o que tinha ocorrido, né? E o senhorio realmente não gostou da atitude desse seu devedor, mandou chamá-lo, né? E diante dele, ele fala para o seu credor: você esteve aqui e pediu misericórdia das suas dívidas, e eu então aceitei e perdoei as suas dívidas. Você não deveria agir da mesma forma com aquele que lhe devia também? Mas não foi isso que ocorreu, né? Você o mandou à prisão. E ele então tentou se justificar de qualquer maneira possível, de toda a forma possível, mas não teve jeito, né? Então aquele senhorio que tinha tido compaixão dele, perdoado, vendo que ele não praticava aquilo que ele deveria praticar, ou seja, né, não faça com o outro aquilo que não queira que faça com você, né, mandou então cobrar a dívida desse e o enviou lá para as pessoas que vendiam a família como escravos, e perdeu os bens que ele tinha também. Então essa é uma situação aí que nós devemos aprender, né? Nós temos por hábito pedir perdão a Deus, né? Muitas vezes a gente pede perdão a Ele, pede misericórdia de algumas coisas que a gente fez ou deixou de fazer, mas muitas vezes nós não toleramos o erro de um semelhante nosso, né? A exemplo da parábola do credor e do devedor, né? E o Pai espera de nós, o que ele espera de nós, né? Nesse convívio de relacionamento, que nós aprendamos a amar um próximo, né? Ele nos perdoa, né? Muitas das vezes ele nos perdoa, mas ele também acredita que nós então também iremos perdoar aqueles que nós precisamos perdoar, né? Para o Senhor, né? Esse senhorio, por exemplo, ele teve assim uma atitude de alma elevada, e é isso que o Pai espera, né? Ele teve a capacidade de tolerância, ele teve a capacidade de resiliência, ele teve a virtude da compaixão e misericórdia com aquele seu credor, né? E por isso ele tomou aquela atitude de liberar. E assim também se comporta o nosso Pai, né? Nosso Pai também se comporta da mesma maneira. Só que o nosso Pai, é lógico, não vai nos enviar lá para aqueles que vão nos vender, ou então, como diz muito, né? Olha, se você fez isso, fez aquilo, você é culpado, você não perdoou, então você vai para o inferno, você vai morrer queimado, enfim, uma série de coisas que se falam por aí, culpando mais ainda. Mas
na visão espírita, nós não temos esses lugares assim dessa forma, mas nós sabemos que existe aí uma lei de ação e reação, né? E Jesus, não foi por acaso que Jesus colocou no Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Não foi por acaso. É para a gente realmente lembrar o que o Pai espera de nós e o como nós estamos nos comportando. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Alguns hoje deram até uma modificadinha nessas palavras, e eu até concordo, onde ele diz o seguinte: perdoai as nossas dívidas na mesma medida em que eu perdoo os meus devedores. Olha lá. É uma outra visão sobre o pagamento de dívidas aí perante o nosso Pai, não é? Eu acho que colocando assim, na mesma medida, eu acho que nós já estamos entendendo, né, que eu não posso pedir perdão de tudo, mas somente naquilo que eu estou realmente tenho merecimento para perdoar, para receber o perdão dele também, não é? Mateus, né? Mateus já escreveu lá nas Escrituras, né? Se perdoardes os homens suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará, né? Mateus, né? Então, realmente, se nós perdoarmos aquele que são nossos desafetos, aqueles que estão no nosso caminho, aqueles que convivem no nosso trabalho, todos aqueles com quem nós temos relacionamento, com quem nós devemos aprender a amar realmente, né? O Pai também nos perdoará, né? Só que numa seguinte, o pagamento da dívida, né? Para Deus é o resgate do amor, né? É um resgate pelo amor, né? É isso que o Pai espera de nós. Nós vamos pagar aquela dívida dos 10 mil dinheiros resgatando atitudes com amor. Se nós não tivermos esse entendimento que nós devemos resgatar para sermos perdoados, temos que resgatar tudo isso pelo amor, não tivermos isso aí, nós então vamos pagar, sim, pela lei de causa e efeito, vamos pagar essa dívida, né? Vamos pagar esses 10 mil dinheiros parcelado em sofrimentos. Então, cada vez mais relações mais conflituosas para praticar cada vez mais a nossa tolerância com o nosso semelhante. Então é assim que o Pai age conosco. Ele age em nós e por nós. E nós é que temos que ter a atitude de modificar os nossos comportamentos e as nossas atitudes com relação ao semelhante. O mandamento maior é amar o próximo. O mandamento maior é: não faça com o outro aquilo que não queres que faça contigo. Como Jesus nos colocou. Não é? Então, nós não devemos, a cada vez que nós deixamos de perdoar, ou então guardamos ofensa, a questão do perdoar é aquela, não é o perdão formal, né? Que é aquele que a gente, eu perdoei, né? Mas está guardadinho lá. Não, se está guardadinho a ofensa, você não perdoou ainda, né? Então, o perdoar é aquilo quando realmente você esquece a ofensa e passa a conviver com aquele que você, com um bom relacionamento, né? Continuando com ele, não precisa viver no mesmo teto, mas ele vai estar sempre também no seu caminho e você deve, então, relevar tudo aquilo, né? Esquecer, é daqui para frente. O que mais aqui que eu posso fazer por ele? Talvez seja um irmãozinho que esteja necessitado de conhecimento, um irmãozinho necessitado de mais companheirismo, de amizade, e nós não estamos entendendo dessa forma, né? Pelas nossas dificuldades, às vezes, de entender o próximo, né? Então, amar o próximo é realmente uma atitude que nós vamos resgatando tudo que nós estamos deixando para trás e temos que
resgatar, temos que limpar esse caminho, limpar esse passado, para que a gente possa se elevar espiritualmente cada vez mais, né? Lá na página, eu acho que seria mais ou menos isso que eu teria para trazer para vocês hoje, né? Para a gente aprender aprender um pouquinho mais como amar o próximo, né? Tá certo? E para finalizar, tem uma mensagem um trechinho de uma mensagem de Emmanuel, em que ele traz para nós um recadinho, vamos dizer dessa forma, tá? Então, gente, olha, cada vez mais amar ao próximo, né? E dentro dessa parábola que traz para nós realmente uma lição de que peça perdão ao Pai, mas perdoe também aos nossos semelhantes. É dessa forma que nós vamos resgatando através do amor tudo aquilo que nos conflita, tudo aquilo que atrapalha o nosso caminho, nossos obstáculos, que é o nosso relacionamento diário com as pessoas, né? O relacionamento diário tem que ser melhorado, tem que ser burilado, né? Possa ser o pior que seja, mas nós devemos fazer a nossa parte. Não precisamos esperar que o outro também haja da mesma forma, mas vamos fazer a nossa parte, deixando de fazer coisas que nós podemos fazer por ele, tá certo? Então, para finalizar, eu vou dar uma lida aqui nessa mensagenzinha do Emmanuel. Então ele diz assim, olha: em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino. Acerca da tua existência, há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos. Usa a misericórdia de Jesus, aquela que ele já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Uma boa noite para vocês, que a paz esteja em seus lares, muita luz, para que a gente possa ter paciência, tolerância para tudo aquilo que nós ainda temos pela frente para aprender sobre nossa vida em relacionamento e principalmente o resultado que isso nos trará, que é perdoar as ofensas e aprender um pouquinho sobre amar o próximo. Obrigado.